Por que que eu sou avesso à teologia, né? Eu sou avesso à teologia porque tem vários textos da palavra que o nosso mestre falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 15 e o capítulo 16. E outros textos também que eu não vou citar agora, que está cheio nas escrituras. Eu não vejo nas escrituras nenhuma referência a eu adquirir estudos desse mundo, vamos dizer assim, para eu poder pregar o evangelho. O que eu vejo nas escrituras, nosso Deus falar, o que eu quero é que você deve se gloriar, está lá no livro de Jeremias, né? Capítulo 9, versículo 17. Cada um que se glorie, glorie-se nisto, em conhecer-me, em me conhecer. Aí eu vejo essas pessoas que fazem teologia: olha, eu fiz teologia, não sei quantos anos, fiz mais bacharelato, fiz mais não sei o quê, fiz mais isso e aquilo. Aí se tornam uns homens insensíveis, uns homens que não ouvem a palavra de Deus, porque eles estão ricos de conhecimento deste mundo, indo na contramão com o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo mais culto, né, mais estudado de todos os apóstolos, e ele considerou o menor dos apóstolos. E aqueles estudos dele que ele angariou nesse mundo aqui, né? Até estudo sobre religião, tudo ele tem, porque ele era um fariseu na época. Ele falou: eu reputei como perda, por causa da excelência do evangelho, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E na teologia eu tenho visto pessoas irem para a teologia na maior simplicidade, quando chega lá, quando eles chegam, fica lá um tempo, aí volta. Eles me fazem me lembrar aquele texto que a seita dos fariseus tornava os convertidos 2 vezes filhos do inferno. Aí vem aqueles pastores, né, com aquelas regrinhas de pregação. Primeiro, meio, não sei o quê, homilética, não sei o quê, para pregar o evangelho. Eu falo, coitado disso aí. Aí ele pega aqueles papelzinhos, escreve ali, escreve tudo aqui dali, faz aquele negócio frio, calculista, e o poder do evangelho não é manifestado na vida do povo. Haja vista como é que está o mundo hoje por causa disso, né? E enquanto que os homens iletrados, os homens incultos, evangelizaram o mundo de antigamente. Por isso que lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala, né, que Deus escolheu as coisas menos sábias, com menos estudo, que não era nada, para poder trazer o evangelho. Aí vem esses homens: olha, nós precisamos adquirir isso, tudo conhecimento mundano. Em vez de ir para a palavra, a oração, uma vida de piedade. E aí esses pastores hoje em dia, sabe, até hoje não encontrei nenhum que eu pudesse falar: olha, esse realmente não se contaminou. Não encontrei não, porque até agora, até o presente momento, eu vejo que nas minhas redes sociais, são homens orgulhosos, olha, e eles gostam de bajular aqueles que tem também conhecimento grande. Eles gostam de bajular. Eles vêm como detentores da verdadeira verdade, conhecedores profundos. Aí falam um monte de besteira, não conhece a palavra, infelizmente, né? Mas Deus, ele revela as coisas para os mais humildes. Ser menino no espírito, a palavra de Deus fala. E eles não, eles são adultos, que muito conhecimento. E a palavra de Deus não precisa, meus amigos, meus irmãos, não precisa você florear ela, enfeitar ela. A palavra de Deus fala aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 47. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. 1 João 4, 6. Aquele que é de Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não vai nos ouvir. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do engano. Meus amigos, quando a pessoa é de Deus, uma pequena palavra já é o suficiente para salvar aquela pessoa. Nós temos aqui a história lá do livro de Jonas, no Antigo Testamento. Deus deu uma missão para Jonas, a palavra de Deus para Jonas. E Jonas, rebelde, não queria ir naquela cidade pregar o evangelho, porque ele sabia que poderia acontecer, né? Eles poderiam se converter. E Jonas odiava aquele povo, o povo de Nínive, né? Era um povo guerreiro, um povo que fazia guerra e ganhava e era cruel. E Deus mandou ir lá. Aí Jonas desviou do caminho, foi para outro lugar e Deus mandou uma tempestade e veio um grande peixe e engoliu Jonas. E Jonas, no seu aperreio, lá no fundo do mar,
na barriga do peixe, do grande peixe, clamou a Deus e Deus teve misericórdia dele. Falou, você vai pregar meu evangelho sim, você vai pregar a minha palavra. Deus fez o grande peixe vomitar Jonas na praia da cidade. E Jonas, a contragosto, começou a caminhar pela cidade. A cidade tinha 120 mil habitantes. Olha a pregação de Jonas. A pregação de Jonas está aqui no capítulo 3, versículo 4. Olha só a pregação de Jonas. Nínive, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, ou seja, Nínive vai ser destruída. E ele caminhou mais de um dia para atravessar todinha a cidade, pregando só isso. Imagina a má vontade que ele estava. Mas era a palavra de Deus, né? Não precisou teologia, não precisou estudo, não precisou nada. E no versículo 4, a palavra de Deus fala que a cidade inteira se arrependeu. A cidade inteira se arrependeu com a pregação de Jonas. Tanto é que no livro de Lucas, aqui o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus fala que os homens de Nínive iriam se levantar com aquela geração que Jesus estava pregando, né? Está aqui, capítulo 11 de Lucas, e o versículo 32 diz assim, os homens de Nínive se levantarão com esta geração, pois se converteram com a pequena pregação, eu estou falando pequena, mas com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, era o próprio Cristo. E hoje Cristo está aqui. Como é que Cristo está aqui? Através de nós. Aí você, quando não é de Deus, o que vai acontecer? Você não vai ouvir a mensagem, você vai ficar olhando. Olha, ele não tem teologia, ele fala em português, ele repete muita coisa, ele não tem os dentes bons, olha, ele está assim, ele está assado. Entendeu? Porque tem um espírito do erro atuando na sua vida. Eu vejo muito aqui, sabe? Ah, mas você não sei o quê, você não tem teologia. Quem é você? E muitos nem se manifestam, só assiste e não se manifesta. Certa vez, no Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia como que é a palavra de Deus. Tinha um rapaz, ele foi demitido do seu trabalho e ficou com ódio do seu patrão. Por algum motivo, foi lá na sua casa, pegou a arma, pôs na cintura, estava indo em direção à casa do patrão, do ex-patrão. E lá na praça, lá no Rio de Janeiro, tinha um grupo de irmãos fazendo um culto ao ar livre. Só que naquele dia o pregador que ia trazer a mensagem, ele não foi, por alguma razão ele não compareceu. E aí um ficou empurrando para o outro, quem ia pregar, quem ia trazer a mensagem. Ninguém estava disposto. Aí teve um que forçou o outro, falou, faz você. Ah, mas eu não sei, mas lê aí alguma coisa e fala alguma coisa. E ele todo embaraçado, abriu a palavra, lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. E leu só um mandamento, justamente aquele mandamento que diz assim, não matarás. E ele começou a ler e ficou nervoso e não conseguia desenvolver a reflexão dele e repetia, olha, a palavra de Deus está dizendo para não matarás, e não saía disso. Aí ele via que não ia mais desenvolver nada, falou, agora nós vamos orar a Deus, porque Deus falou que não é para matar, e vamos encerrar o culto. Só aquela pequena palavra bastou para aquele homem se converter e evitou um assassinato. Então, meus amigos, meus irmãos, eu sou avesso por causa disso. Porque a teologia torna esses homens orgulhosos. Eu já estive no meio deles, eu sei como que é. Eu não estou falando nenhuma mentira. E se algum deles estiver me assistindo, eles sabem que é verdade. Eles sabem que tem orgulho dentro deles, né? Eu conheço tudo. Eu não escuto qualquer um. É assim que eles fazem. Por isso que eu sou avesso à denominação, essa hierarquia que tem lá dentro. Tudo diferente do que ensina a palavra. Fica aqui a reflexão para cada um de nós. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.